A máxima olho por olho, dente por dente está expressa na mais antiga lei registada por escrito pela humanidade, a Lei de Talião. No dia 2 de julho de 1867, o escritor francês Victor Hugo enviou uma carta ao diretor do Diário de Notícias onde saudava de forma entusiástica a abolição da pena de morte nesse nobre Portugal, como escreveu o autor de Os Miseráveis. Mas será que depois disso mais ninguém foi realmente executado pelo Estado português? A execução agonizante de Matos Lobo em 1842 chocou a sociedade portuguesa. O espírito abolicionista estava a ganhar terreno em Portugal e as execuções começavam a ser encaradas como atos bárbaros. A ideia de regenerar os criminosos começou a impor-se na primeira metade do século XIX. Procuravam-se respostas científicas através de pseudociências como a frenologia, que se propunha determinar o grau de criminalidade de acordo com a forma do crânio. Portugal foi um dos países pioneiros na abolição da pena de morte, mas não foi o primeiro. A pena de morte estava prevista em todos os códigos legais antigos. A fogueira, o garrote, o enforcamento e muitos outros processos de matar constituíam uma prática justiceira. Camilo Castelo Branco, o mais popular escritor de finais do século XIX, retrata Portugal como um país violento, no qual a taxa de homicídio era 7 vezes superior à atual. No bairro de Alfama, em Lisboa, encontramos o Pátio do Carrasco. Terá sido aqui que viveu Luís dos Santos Alves, o último carrasco pago pelo Estado. Não há de ser com certeza por acaso que este sítio se chama o Pátio do Carrasco. Muito possivelmente habitava aqui o último carrasco e a pessoa que tinha esse ofício, que inicialmente vivia obrigatoriamente no Limoeiro. O Limoeiro que é aqui em frente? O Limoeiro que é aqui em frente. Era um cargo oficial? Era um cargo oficial. Chamavam-lhe Carrasco mesmo? Não, chamavam Ministro das Execuções. É assim que ele é definido no livro 5º das Ordenações Filipinas. Que era uma espécie de antecedente do nosso atual Código Penal. Exato, era o Código Penal da época. Temos informação fidedigna sobre ele ou temos, sobretudo, relatos literários? Não há muita documentação, pelo menos tinha sido explorada. Há algumas referências literárias. Não era uma figura muito divulgada na época, era um cargo marginal. E esse Luís Alves foi o último que sabemos ter tido a designação de Ministro das Execuções. Exatamente. Terá tido pouco trabalho. Porque nessa altura já havia poucas penas de morte que passavam à execução, havia muitas comutadas. Exato, sobretudo no campo civil. Há 2 execuções muito famosas em Lisboa, quase no final da primeira metade do século XIX. Não se esqueça que o Diogo Alves foi enforcado em 41 e depois o Matos Lobos que é enforcado em 42. Nessa altura a ideia abolicionista já estava a fazer caminho em Portugal, meados do século XIX? Sim, mesmo já nos finais do século XVIII, já começa a haver manifestações da desadequação da existência da pena de morte. Porque não era só a pena de morte. A pena de morte implicava um conjunto de penas e de ações infamantes e violentas sobre o condenado. A pessoa geralmente não era só enforcada. A seguir ao enforcamento, talhavam-se os membros, podia ser, cortava-se a cabeça, portanto havia uma série de maldades que eram feitas sobre o executado, e mesmo depois de morto. Quando é que esse debate chega à instância legislativa e começa a ser discutida a questão abolicionista no Parlamento? De forma muito forte,
a partir de meados do século XIX. Foi muito debatido o assunto a nível parlamentar? Não havia grandes defensores da manutenção da pena de morte, mas havia sempre pequenos entraves que não permitiam que a abolição fosse aprovada. Qual era o principal entrave? Bom, em 1852, a pena de morte é abolida para os crimes políticos. Portanto, há uma primeira tentativa, um primeiro passo no sentido da abolição da pena de morte. Mas havia sempre a ideia de que, abolindo a pena de morte, poderia haver uma escalada do crime. A abolição da pena de morte teve alguma coisa a ver com a ideia de direitos humanos que temos hoje? Não. Não. A ideia de que é necessário abolir a pena de morte, que no caso português é concretizado no âmbito de uma reforma penal, e institui-se um novo regime carcerário, ao mesmo tempo que se faz a abolição da pena de morte. Há uma nova filosofia penal que Há uma nova implementada. filosofia penal, exatamente. A recuperação da pessoa delinquente para o convívio social, é isso que deve ser o fim último das penas. Não fazia sentido continuar a executar as pessoas, por isso não é considerando que é um direito humano o direito à vida, mas é considerando que as penas têm objetivos relativamente aos quais a pena de morte entra em contradição. Quem foi o principal arauto da ideia abolicionista no Parlamento? O grande lutador em permanência e tenta esquemas diferentes para tentar chegar à abolição é o António Aires Gouveia. Nomeadamente, houve alguma tentativa mais curiosa? Em 1863, o Aires Gouveia propõe que uma forma de poupar algo no Orçamento do Estado é a abolição do cargo de carrasco. Esse truque legislativo era uma espécie de abolição da pena de morte por vias ínvias? De facto, legislativamente continuaria a existir, mas já não havia ninguém que a pudesse aplicar. O que obrigava, evidentemente, à comutação das penas. Exatamente. Na segunda metade do século XIX, as execuções públicas já há muito tinham deixado de ser espetáculos acolhidos com entusiasmo, sendo olhadas antes com repulsa e mesmo horror. Na primeira página do Diário de Notícias de 20 de agosto de 1873, encontramos uma notícia curiosa com o título O Último Carrasco. Faleceu anteontem, às 7 horas da tarde, na cadeia do Limoeiro. Chamava-se Luís António Alves, por alcunha O Negro. Tinha 67 anos. Mas o aspecto mais interessante desta notícia são as últimas 3 linhas. Era, entre nós, o último representante desses desgraçados cuja perversidade e destino fatídico a sociedade aproveitava como instrumento da sua fria e calculada vindicta. O espírito abolicionista ganhava terreno em Portugal e as execuções começavam a ser encaradas como atos bárbaros e incivilizados. Foi nesse clima que a condenação à morte de Francisco Matos Lobo, um jovem universitário, chocou a sociedade portuguesa de meados do século XIX. O rosto de Matos Lobo é tapado com o capuz da alva e o condenado, com o algoz escarrachado sobre ele, é precipitado no espaço. As pernas do verdugo, porém, resvalam e ele, para não cair, segura-se à corda. Por momentos vêem-se os dois pendurados, um pelas mãos, outro pelo pescoço, debatendo-se na agonia da sufocação. Por fim, o carrasco, num derradeiro esforço, consegue firmar-se sobre o padecente e completar a execução. Durou o suplício 15 minutos. Portugal foi, de facto, pioneiro, embora não tenha sido exatamente o primeiro país a abolir a pena de morte, foi, de facto, pioneiro e terá sido até o primeiro a inscrever na Constituição essa determinação de recusa da pena de morte. Verdadeiramente, só com a Constituição de 76 é que depois passou a estar a proibição da pena de morte em Portugal, mas inscrito na lei e sem ter havido nenhuma alteração, a abolição da pena de morte para os crimes civis, desde 1867, que está consagrada na lei portuguesa. Para isso também contribuiu muito o facto de ter havido uma espécie de repulsa popular em relação a um conjunto de casos em que a exibição da execução acabou por ter um efeito emotivo muito forte. Nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, começou a haver manifestações de
de repúdio, digamos assim. Um caso emblemático foi o caso de Matos Lobo. Porque a história de Matos Lobo é uma história muito interessante por fugir um pouco aos canos tradicionais. Podemos dizer que está em causa um crime passional, por ter morto familiares, uma tia por afinidade, uns sobrinhos, a criada e um pormenor assim sempre picaresco que foi acrescentado de que terá tirado ainda por cima ao campo pela janela. Nesse caso também provocou grande estrondo depois a execução. Portanto, quase entrou essa ideia de que era um sofrimento atroz, não sei se sabe, mas para os condenados à morte ter a certeza que a morte acontecia, o executor, penduravam-se no executado, para fazer força para ajudar a que a morte fosse mais rápida. E a lenda diz que das pessoas que estava a fazer a execução da pena de morte, quando se pendurou mal, caiu e partiu uma perna. Tudo isso criou um clima, adensou um clima que já era favorável ao abolicionismo, no sentido de dizem que na cidade acabar com a pena de morte. Dizem que na cidade de Lisboa esse acontecimento deu origem a que não tivessem existido mais execuções em Lisboa. Disse até que foi por causa desta execução que acabou a pena de morte em Portugal, mas não foi. Tem aqui um livro com os grandes casos de grandes criminosos. É um livro do final do século XIX. E que, por acaso, faz referência a 2 dos últimos condenados à pena de morte na cidade de Lisboa. O Diogo Alves, conhecido pelo Pancadas, porque ele foi condenado por ter morto uma família de um médico bastante conhecido, mas depois foram-lhe atribuídos, sem nunca se tenha provado, os crimes de atirar as pessoas de cima do aqueduto das Águas Livres. E o Francisco Matos Lobo, digamos assim, cometeu um crime que causou na cidade de Lisboa um grande estrondo do ponto de vista da sensibilidade das pessoas. Curiosamente, temos aqui justamente o crânio de Matos Lobo. Sabe porque é que temos neste momento ainda o crânio connosco? Foi usado para estudo... Que digamos assim, de frenologia. Sim. Havia um pouco a ideia no finais do século XIX, princípios do século XX, de que podíamos, conforme a conformação da nossa cabeça óssea, haver indícios que podiam apontar para uma tendência mais criminogénea ou não. Em relação a Francisco Matos Lobo, um médico que fez a análise no século XIX, chegou à conclusão que ele não tinha nenhuma característica que pudesse apontar no sentido de ele poder ter alguma tendência criminogénia. Foi, de certo modo, ilibado pela ciência frenológica, que, entretanto, também já caiu em desuso. Correspondendo ao espírito abolicionista do século XIX, houve cientistas que começaram a procurar respostas para os comportamentos criminosos. Chegaram a realizar-se dissecações públicas com o objetivo de expor traços reveladores de corrupção moral nos órgãos internos de criminosos e condenados. Acreditava-se numa distinção anatómica entre a bondade e a maldade. Entre as disciplinas que procuravam explicações para a criminalidade e a violência, a frenologia teve um papel de relevo. A pseudociência propunha-se determinar o grau de criminalidade de acordo com a forma do crânio. Matos Lobo foi o escolhido para esse efeito. O cirurgião José Lourenço da Luz Gomes requereu à Justiça autorização para decapitar o condenado, de modo a poder estudar-lhe o crânio. Matos Lobo e Diogo Alves não foram os únicos casos. Chegaram a ser analisados mais de 100 crânios. Essas cabeças perdidas fazem parte da coleção da Faculdade de Medicina de Lisboa. Entre elas encontra-se a cabeça de Diogo Alves, o assassino do aqueduto das Águas Livres. Há quem questione a identidade da cabeça. Se a frenologia estudava o crânio, qual seria então a razão para conservar uma cabeça em formol? O que é facto é que a frenologia deu poucas ou nenhumas respostas acerca da propensão para a criminalidade. Faltavam ainda 21 anos para se ver abolida em Portugal a pena de morte para crimes civis. Mas havia já claros sinais de mudança. O último condenado à morte em Portugal por crimes civis terá sido enforcado em Lagos em 1846.
Apesar de ainda existir no Código Penal a pena de morte, já não existia nos tribunais. Na biblioteca da Câmara Municipal de Lagos encontra-se, no livro de registros, com data de 22 de abril de 1846, uma entrada revelando que José Joaquim, por alcunha José Grande, foi executado por enforcamento na Praça de Armas. Porquê que José Joaquim Grande foi condenado à morte? Ele foi condenado por um crime de violação, seguido de roubo também, numa casa muito importante em Lagos. Era considerado um crime, a nível de toda a monarquia, como dos mais graves que pudessem existir. O que está aqui em Lagos é a certidão de óbito, a confirmação. Sim, aqui que foi em Lagos executado. nós temos aqui a certidão porque foi executado cá e os irmãos da Santa Casa, como era costume, e está na lei também, acompanhavam a pessoa até, digamos, ao cadafalso e regressavam com a pessoa já morta para o enterrar. Porquê que o processo foi tão longo? Demora porque ele, na primeira fase, ele tinha que ter advogado e não tinha dinheiro para tal, e recorre ao Tribunal Constitucional para que essa situação fosse resolvida. E o Tribunal Constitucional dá-lhe razão, não no sentido que o crime é considerado hediondo, mas pela falta, digamos, de toda uma estrutura administrativa que, de facto, não foi anteriormente acautelada. E o processo é novamente retomado em Faro a partir de 37, 38. Mesmo assim, só foi executado em 1846. Porque há recursos depois já do advogado que ele consegue. Há vários recursos para o Tribunal da Relação de Lisboa. Era normal um processo destes arrastar-se durante muito tempo? Não era normal, mas também não deixa de ser interessante por causa do que está subjacente ao mesmo. Porque estamos a falar num período em que, de facto, havia as guerras liberais e miquelistas, e isso aconteceu nesse período. Quer dizer que há um pano de fundo político em volta deste enforcamento? Ele estava ligado, digamos, à causa miguelista. Mas é curioso que o juiz que o condenou, em primeira instância, logo no princípio, foi um homem perseguido pelos miguelistas, portanto, era um homem do Partido Liberal. E então parece haver ali qualquer coisa, digamos, de que um ajuste de contas em relação ao passado. Porque esse homem também sofreu muito, foi para o limoeiro, foi expropriado, teve que pagar uma quantia enorme para que, de facto, conseguisse ser libertado e vem para Faro. E há, de facto, qualquer coisa que nos diz a documentação sobre isso, quer dizer, um homem que podia ter tido um outro fim em termos do enforcamento, mas não. Mas há quase como um ajuste de contas entre o passado e a possibilidade, de facto, que isso acontecesse. A execução decorreu de forma normal. Ele teve de fazer um percurso a pé por uma parte da cidade. Ele fez um percurso a pé, noutras situações até podia ter feito a cavalo. Aqui não aconteceu, foi a pé, porque era tudo muito próximo. E a cidade, de facto, era uma cidade com uma praça de guerra de armas, como chamavam na altura, no século XVIII, até o terremoto de 1755, muito importante. Então ele tem um circuito, parece longo, mas é curto, longo através do mapa, da cartografia, mas curto, mas com todo um cerimonial. Gente a assistir a cavalo, com o homem que vai colocar a corda, todo um processo que é feito a nível das madeiras para o cadafalso. Ele próprio tinha que pagar o próprio local onde ele ia ser executado, se tivesse meios para isso. E depois há o momento da espera. O momento da espera que deve ser o mais complicado, porque, portanto, ele morre e os irmãos da Santa Casa o acompanharam até ao cadafalso, o vão buscar o corpo para ser enterrado no cemitério da cidade. É um processo, digamos, complicado, porque Lagos nunca tinha assistido uma coisa dessas. Sim, processos sumários, processos miguelistas, liberais, mas assim civis, um homem condenado à morte por crimes civis, digamos, com todo um cerimonial que foi respeitado, foi uma coisa, digamos, inédita nesta cidade em 1846. Não há documentação, nem há nada que indique precedências neste sentido. Lagos nunca tinha tido um condenado à morte, teve o último condenado à morte em Portugal, por crimes civis, com esta estrutura toda, este cerimonial. A pena de morte para crimes civis seria abolida alguns anos depois pela lei de 1 de julho de 1867, no reinado de Dom Luís, tendo a proposta partido do Ministro da Justiça Barjona de Freitas e submetida depois à discussão na Câmara dos Deputados, onde teve a oposição de apenas um parlamentar. A abolição da pena de morte foi alargada aos militares em 1911. Essa lei viria, no entanto, a ser suspensa quando estalou a Primeira Guerra Mundial. A participação de Portugal no conflito levou ao restabelecimento da pena de morte para crimes de guerra em 1916. João Augusto Ferreira de Almeida, que integrou o Corpo Expedicionário Português, viria a ser acusado de espionagem em França
e foi fuzilado em setembro de 1917. Um pequeno mapa da zona de Pas-de-Calais e 2 cartas topográficas da região levantaram a suspeita de que o soldado pretendia dar informações ao inimigo sobre as posições portuguesas no terreno. As provas apresentadas contra Ferreira de Almeida, defende a historiadora Isabel Marques Pestana, não eram suficientes para acusar o jovem soldado de espionagem. Quem era o soldado João Ferreira de Almeida? Ora bem, João Augusto Ferreira de Almeida era natural do Porto e foi incorporado no CEP em vários regimentos. Muito jovem quando foi incorporado, seguramente? Sim, por volta dos 20 anos. Vai entrar no Regimento de Infantaria 14 de Viseu e vai para o CEP, vai para a Flandes. Mas não estava na frente de combate? Não estava, estava na retaguarda. Quando foi mandado para a frente de combate foi como punição? Ele, em maio, ele vai ter comportamentos que não são bem diagnosticados, mas que foram punidos pela Justiça Militar. E não se sabe o que é que não se sabe ele qual fez. O motivo. Mas foi castigado e foi mandado para a linha da frente. E em vez de ficar na retaguarda, vai cumprir na linha da frente, que era costume. Ele não gostou nada dessa penalização e a partir daí começa a preparar a fuga. E o que é que levantou suspeitas na atitude de João Ferreira de Almeida? Ele, durante cerca de 15 dias, 20 dias, tenta contatar vários camaradas para tentar descobrir como atravessar a linha portuguesa, a terra de ninguém e a linha inimiga. Ou seja, qual o caminho da trincheira para chegar ao lado do inimigo. Isso levantou suspeitas? Claro, porque pergunta aqui, pergunta ali, vai chegar a oferecer dinheiro para conseguir as cartas, para descobrir o caminho. Ele tentou aliciar camaradas para passar para a linha da frente e, incluindo, ele resolveu meter-se dentro de um raid que não era da sua unidade e houve um oficial que se apercebeu que estava um homem a mais. E aí apercebeu-se que ele também queria passar para a linha da frente. Foi por isso que ele foi preso, revistado? Exatamente. E quando é revistado, encontram, além dos artigos militares normais, encontram alguns... Estas cartas. Sim, mapas que nós temos aqui, que são do arquivo histórico-militar. Este bastante antigo, que é dos Caminhos de Ferro. Exato. Estes mapas indiciavam a intenção de passar para a linha inimiga, de descobrir o caminho no meio do labirinto das trincheiras para passar para o outro lado. E mais, ele já tinha afirmado a vários combatentes que queria chegar aos alemães e dizer onde é que estavam as tropas aliadas, nomeadamente o quartel-general do CEP, onde estava a artilharia, onde estava a infantaria. E o mapa mais problemático era este? Será o mapa de Hazebrouck, que era onde ele estava instalado. Não estava nada assinalado, como podem ver. Sim. Não havia uma bolinha ou uma cruzinha onde estavam as forças. Mas ele mostrou a intenção verbal que, quando passasse para o inimigo, iria indicar onde estavam. Inclusive, ele afirmou que iria dizer onde havia gasolina e onde havia armas. Isso era extremamente perigoso, naturalmente. Só por si, o facto de ter essa informação já era suspeito, já era um problema? Perante a lei da época, que era uma lei excepcional porque estávamos em tempo de guerra e num teatro de operações, mostrando intenção e premeditação, mesmo que não fosse concretizada a tentativa de deserção, era crime punido por pena de morte. Tudo isso sabemos pelo processo em que ele foi condenado à morte. É feito prisioneiro, vai a tribunal de guerra, são ouvidas testemunhas acusatórias e abonatórias, mas depois o defensor oficioso descobre que que alguns médicos conversaram e comentaram que o soldado poderia ter alguns motivos de alienação, de loucura. Podia ser inimputável. Exatamente. Porque ele, a partir do primeiro julgamento, ele começou de facto a dar demonstrações de insanidade mental. E vai pedir uma inspeção médica do CEP e recolha de informação em Lisboa. Porque descobre-se que no Porto a família já tinha problemas de alienação e de loucura e vão tentar invocar esses pretextos para ver se de facto era comutada a pena de morte ou se era ilibado. Mas houve um segundo julgamento? E houve um segundo julgamento. No entanto, essa inspeção médica nunca é feita, nem é recolhida a informação. E quando é que é confirmada a pena de morte? Em setembro. E ele desse vai mesmo ano 17? Desse mesmo 17. Portanto, entre julho 17 é rápido. É um processo muito complicado e com consulta sempre do Governo de Lisboa. Porquê? Porque era sensível politicamente? Porque era sensível.
Porque não nos podemos esquecer que a pena de morte já tinha sido abolida em Portugal e, portanto, as autoridades militares do CEP queriam ter, digamos, a salvaguarda política. A pena de morte tinha sido abolida previamente, mas tinha sido reinstaurada em termos militares. Em 1916, um ano antes de ter isto acontecido. Já em contexto de guerra. Exatamente, já após a declaração de guerra alemã a Portugal. O caso da condenação do soldado Ferreira de Almeida foi usado como exemplo para as tropas portuguesas e como, digamos, caução junto dos aliados para garantir que tudo estava bem no exército português. Não temos de esquecer que nesta época, portanto, no final do verão, outono de 17, quer nos exércitos franceses como nos britânicos, estava a acontecer muitas revoltas, muitas disciplinas e muitos fuzilamentos. Então, portanto, foi um caso exemplar. Houve uma pressão britânica e os portugueses tiveram que mostrar que tinham autoridade sobre os seus homens. E houve controvérsia ou foi um caso bem aceito? Bem aceito, é assim, houve tomada de posições e então vai haver panfletos, folhas volantes passadas clandestinamente, por exemplo, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, contra a pena de morte e contra este fuzilamento. Mas isso não demoveu as autoridades e ele foi mesmo fuzilado? Exatamente. Foi chamada a atenção ao Governo e houve ordens, portanto, do Ministro da Guerra, o Norton de Matos, para acontecer o fuzilamento. E Ferreira de Almeida é o último condenado à morte? O único fuzilamento certo e a última condenação portuguesa, pela Justiça Portuguesa. Portanto, no século XX só aconteceu essa. Apesar da lei, do Código de Justiça Militar, estar prevista até 1976, mas nunca mais. João Augusto Ferreira de Almeida foi o último cidadão português condenado à morte. Embora muita gente pense que os últimos executados foram Diogo Alves ou Matos Lobo, mas esses ficaram apenas com a reputação e com os seus crânios conservados graças à curiosidade científica. Determinante para a abolição da pena de morte, mais do que uma questão de direitos humanos, foi um corte orçamental, deixando a profissão de carrasco sem remuneração. Apresentado frequentemente como o primeiro país a abolir a condenação à morte, Portugal, na verdade, só revogou a pena capital para crimes civis depois da Venezuela, do Grão-Ducado da Toscânia e do Estado norte-americano do Michigan. E no Código de Justiça Militar português, a pena de morte manteve-se até 1976.